com relação a essa situação, porque eu participei da audiência anterior, que foi feita perante o juízo, e aí eu aleguei exatamente isso que o promotor de justiça falou aqui, lá perante o juiz. Doutor, intervenção penal mínima, desinteresse de ambos, já resolveram. Não, doutor, aí o meu entendimento é diverso, e veio para aqui, para que os senhores pudessem, as senhoras pudessem fazer análise desse feito, né, desse fato, porque poderia ser que houvesse aqui a possibilidade de penalização de um crime doloso contra a vida. Então, é o entendimento do magistrado, veio submetido ao entendimento de Vossas Excelências. Tem aqui uma carta que, inclusive, falou o digno representante do Ministério Público. E eu estava conversando com o promotor de justiça, ele realmente confirmou. Essa carta deu ensejo, inclusive, à liberdade do acusado. Foi com base nessa informação aqui que o Ministério Público pediu para que a pessoa do acusado fosse posto em liberdade, porque, segundo o seu José Anselmo, Mike Doven era uma pessoa que não oferecia nenhum tipo de perigo. E, de fato, né, desde 2022, 2024, e aí a gente perguntou para o pai dele, fomos conversar com o pai do José Anselmo, e ele disse, olha, estão vivendo numa boa, tranquilo. No meu entendimento, a falta de interesse da vítima, especialmente dela, e vir aqui esclarecer como, por quê, quando, em que circunstâncias se deu essa confusão entre eles, por que aconteceu, como aconteceu, e aí a gente fica sem esses elementos para tentar entender e encontrar um possível culpado para isso. Eu não sei se o culpado disso é o José Anselmo, daí porque deu nele aí uma dor na consciência e fez aqui uma cartinha que, inclusive, surtiu o efeito que ele propôs no seu coração, que era pôr em liberdade o seu companheiro ou marido, eu não sei do que se trata, essa relação, se bem que aqui ele diz que eles estão em união estável. Tá? Hoje eu não sei se é casamento ou se continua a união estável, mas os dois continuam. E aí faltou essa informação para que nós pudéssemos ter segurança para dizer, tem ânimos necande, tinha desejo de matar, ou, não, o Mike Doven estava se defendendo. Não faço a menor ideia, não sei. É exatamente essa falta de material probatório, e é exatamente essa falta de material para sustentar o ânimos necande, o desejo de matar, por parte de Mike Doven, que faz com que se torne frágil o processo de acusação, motivo pelo qual o Ministério Público disse, olha, tenho aqui muito elemento de informação, de prova, para dizer com segurança que os fatos se deram desse modo e que, diante dessas informações e provas, de fato, aqui, nessa relação, nesse fato, tinha ânimos necande e ele precisa ser censurado pelo Estado por causa desse motivo, e aí explicar o motivo, para convencer a cada um de nós. Mas o que nós vimos foi, eu não sei o que aconteceu, não sei como aconteceu, eu não sei por que aconteceu. As informações que chegaram para nós são, a gente chama de elementos de informação, que precisam vir para cá, para o contraditório constitucional, a fim de que a gente possa entender o que de fato se passou, e não apenas os elementos de informações que são postos lá no inquérito policial. Inclusive, o próprio Código Penal, artigo 155, Código de Processo Penal, ele diz que o seu convencimento é proibido que o senhor se convença com o material que foi produzido exclusivamente no inquérito. Então, se o promotor de justiça fosse fazer algum pedido aqui, o pedido dele seria feito com lastro em algo que a lei diz que é ilegal, sustentado com base no inquérito, porque só no inquérito é que você tem a manifestação de ambos, e aqui no contraditório constitucional,
de fato não se produziu prova nenhuma, zero prova. Então, diante da falta de interesse dessa suposta vítima, e diante do interesse dele continuar com a relação homoafetiva que ele tem com o companheiro dele, bora ajudar para que essa união aí continue por longos anos e que eles continuem, né, como disse o digno promotor, se amando, né? O amor venceu, é isso aí. Muito obrigado aos senhores, muito obrigado às senhoras. Vamos votar no primeiro quesito. Materialidade. Tem aí a prova de materialidade. Autoria. Aí fica a critério do senhor. O terceiro critério, o terceiro quesito seria o jurado absolve. É o quesito que nós teríamos aí a obrigatoriedade de votar, sim, o juiz o absolve. Mas com relação à questão, eu já encerraria aí na questão do segundo quesito, porque não ficou provas de fato de que foi o Mike Doven que desferiu e em que circunstâncias essa facada foi feita, foi desferida. Mas temos aí, para que os senhores possam apreciar. São 3 quesitos, 3 votos que serão apresentados. O primeiro, materialidade, o segundo é autoria e o terceiro, o jurado absolve. Muito obrigado.